Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 31. Eu estava achando engraçado, irmãos, essa semana, com relação aos títulos das minhas mensagens. Estou vendo os títulos de outras mensagens, né? Vencendo o gigante, as mensagens mais normais. Aí vem eu com os meus títulos, né? O prato predileto do diabo. Pelo amor de Deus, o que é isso? O pastor está querendo dizer aqui. Eu acho que deve ser pão por causa do versículo, né? Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Qual é o prato predileto do diabo? E o que esse texto tem a ver? Queridos, é interessante nós olharmos para o grande desafio que a Bíblia nos dá quando fala sobre a capacidade que o inimigo das nossas almas tem de nos atingir. E essa capacidade, ela tem um limitador muito forte, e tanto o primeiro capítulo de Jó, como também esta passagem bíblica, nos mostra que é a misteriosa liberação de Deus para isso. A impressão que eu tenho no meu coração quando eu leio o primeiro capítulo de Jó, e quando eu vejo essa passagem bíblica, é que ele precisa de uma permissão de Deus para isso. É misterioso demais, eu não sei explicar, então por que Deus deixa? Mas a Bíblia deixa claro isso para nós. O prato predileto do diabo é o pecado e os seus derivados, e os seus acompanhamentos, e o que vem acompanhado. Primeiro é o pecado. A Bíblia vai dizer em Isaías 59:2 que os nossos pecados nos afastam de Deus. A gente sabe que não pode nos afastar do Senhor mesmo, mas nos afasta da vontade dEle para nós. O Senhor, Ele decidiu jamais desistir de nos dar sempre uma chance para nos livrarmos das consequências dos nossos pecados. O Senhor não desiste, Ele está sempre nos dando uma chance para acertar, e Ele faz isso de forma sistemática e todos os dias. Ele sabe quem vai aproveitar a chance e quem não vai. Ele continua dando a chance para aqueles que não querem. É impressionante o amor de Deus. E aí a gente é desafiado a olhar para um título esquisito desse de mensagem e começar a raciocinar sobre esta informação, sobre esse chamado para prestarmos atenção na palavra de Deus. O prato predileto do inimigo é o pecado. Eu quero separar dois personagens bíblicos para aprendermos, irmãos, o que chamou a atenção do inimigo na vida desses dois indivíduos. Tem uma forma que você aproveita muito a mensagem bíblica, é você saber que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi escrita exatamente para nós nos encontrarmos dentro dela, encontrarmos semelhanças que acontecem com os personagens bíblicos, e como esta palavra que a Bíblia diz que é viva e eficaz, repercute na minha vida, reflete na minha vida. Esses dois discípulos, dos quais estava no grupo a quem o inimigo pediu, se você for perceber no que a NVI fala em Lucas 22:31, olha, Satanás pediu vocês, haviam o alvo de todos. Versículo de número 32 de Lucas, Jesus diz assim: mas eu orei por você. Jesus já estava meio que preparando Pedro para o grande erro da vida dele. Ele cometeu alguns erros,
mas o erro que Pedro ia cometer era algo que ia expô-lo muito à ação do inimigo. Mas eu orei por você, diz Jesus, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Esse foi o resultado dessa informação que Jesus passou para Pedro. Enquanto Deus não desiste de nos dar chances de acertar, a Bíblia vai deixar bem claro que o inimigo das nossas almas, o diabo, está sempre numa estratégia, conforme diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, numa estratégia de procurar uma oportunidade. O inimigo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade para quem ele possa devorar, para quem ele possa tragar. E é interessante, irmãos, que tem um momento na vida desses dois discípulos que aparece muito bem. Uma coisa que eu quero que vocês parem e pensem aqui: o que foi que chamou a atenção em dois discípulos de Jesus para eles se transformarem em um alvo do inimigo? Sabe de quem eu estou falando? De Pedro e de Judas. Abra a tua Bíblia no capítulo 13 de João e deixe a Bíblia aberta ali, por favor. Olhe comigo, irmão, por favor. No capítulo 13 de João, no versículo de número 1 e 2, vai aparecer ali aquele drama. Vocês lembram da última ceia? E no Evangelho de João tem mais detalhe. É o único evangelho que nos fala da cerimônia do lava-pés, tal. Mas olha para o versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como já havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, olha que loucura, irmãos, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simeão, que o traísse. Irmãos, o que fez de Judas um alvo do inimigo para ele fazer isso? É interessante que as informações sobre Judas Iscariotes é um sistema de chutar cachorro morto. Depois que tudo passa, os evangelhos foram escritos bem depois que tudo aconteceu. Por isso, quando é citado Judas, ele é citado já como sendo aquele que haveria de traí-lo, e nós vamos ouvir essa expressão. Mas quando você está lendo ali linearmente a Bíblia, Judas não chama a atenção de ninguém. Você não vê Judas tomando uma outra atitude, a não ser naquele momento em que aquela mulher derramou o vaso de alabastro no pé de Jesus, lá em João capítulo 12. Então aparece Judas ali aparece com um diálogo. Ele diz assim, então um dos seus discípulos, estou lendo João 12, 4 a 6, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. João está dizendo isso porque ele escreveu esse relato aqui, muito depois que tudo tinha acontecido, cerca de 60 a 70 anos depois que tudo isso tinha acontecido. Então ele já conta apresentando Judas, mas na época ninguém sabia. E Judas disse assim: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Aí a Bíblia informa, mas só depois, tudo isso já tinha acontecido. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Mas, irmãos, ninguém sabia que Judas era uma pessoa dissimulada, ele era tranquilo, ele fazia parte de Jesus, ele não se expunha, ele foi chamado por Jesus, ele atendeu o pedido de Jesus. Aqui ele se expôs antes daquela noite fatídica.
O que chama a atenção de Judas, o que chama a atenção em Judas, o que o inimigo viu em Judas, só o inimigo viu, que ele tinha um potencial para fazer o que ele ia fazer. Agora deixa eu dizer uma crença, minha crença, tem coisas terríveis, irmãos, que só com a ajuda do diabo mesmo que a gente consegue fazer. Foi o que aconteceu com Judas. Trair Jesus, beijar Jesus, identificar Jesus como sendo aquele que os homens haveria de traí-lo, e ainda haveria de prendê-lo, e ainda com o beijo, uma maneira dissimulada, uma maneira falsa, uma maneira hipócrita, só mesmo muito endemoniado para fazer um mal tão grande assim. E aqui vai uma crença minha: quando eu vejo uma grande barbaridade sendo feita por qualquer ser humano, eu sempre me lembro de Judas. Falei assim, o diabo tinha que estar muito nesse negócio, para esse indivíduo conseguir fazer isso, porque tem algumas coisas que causam na gente uma revolta interna, mas eu creio, uma das coisas que me traz uma resposta, é de saber disso, porque a Bíblia deixa bem claro, de que Satanás entrou em Judas, Satanás começou a fazer parte das atitudes de Judas. Ele não é culpado pelo que Judas fez, mas ele ajudou muito. Ele viu em Judas o potencial para fazer aquilo, e ele fez. A Bíblia, eu quero repetir de novo essa expressão de João 13:2, e acabada a ceia. E outra coisa que me chama muita atenção aqui, é que o inimigo está pouco ligando para os momentos espirituais das nossas vidas. Ele está pouco ligando se você está aqui na igreja, ou se você, onde você está, no final da ceia, irmão. Já pensou aquele clima, cantando o hino de despedida? Sabe, aquele momento gostoso ali. Ao acabar aquilo, o inimigo usa os momentos mais espirituais das nossas vidas para tentar nos influenciar. Aí Judas fez o que fez. Lembra que eu disse para você que o prato predileto de Satanás é o pecado e as coisas que o acompanham? Eu vou falar de dois acompanhamentos que o pecado produz, um positivo e um negativo. O positivo é o arrependimento, e o negativo é o remorso. A Bíblia diz, e depois que Judas fez tudo o que fez, irmãos, você vai olhar agora comigo, por favor, depois, no livro de Mateus agora, depois que ele fez tudo o que fez, a expressão que Mateus usa é uma expressão de arrependimento. Olhe por favor junto comigo no capítulo 27 de Mateus. A Bíblia vai dizer assim no versículo 3 até o versículo 5. Então Judas, ainda estamos em Judas, tá? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata que os príncipes dos sacerdotes aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, e dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou e foi enforcar-se. O prato predileto de Satanás é o pecado, e o acompanhamento que ele gosta muito é do remorso que o pecado produz, e quero explicar para vocês o porquê. Mas antes de chegar nisso, vamos ver o outro personagem que também foi alvo do inimigo naquele dia, a quem o inimigo estava tentando chacoalhar ele, Pedro. Queria chamar a atenção de vocês para Pedro. Pedro recebeu um aviso, irmãos,
problema de Pedro foi um problema bem diferente de Judas, porque ele foi, sabe assim, olha, não vá por esse caminho, como um pai fala assim, menino, não faz isso. Pedro recebeu o aviso. Eu quero de novo ler o texto, mas vamos ler um pouco mais. Abra de novo lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, vamos ver aqui como é que ficou isso. No capítulo 22 de Lucas, olhe comigo, a partir do texto que nós já lemos, no versículo de número 33 agora. Depois que Jesus disse que Ele orou por ti, eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça, Pedro responde, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Pedro, sendo Pedro, né? Estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus dá o aviso para Pedro, que terrível aviso, irmão. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará o galo hoje, sabe assim? Tipo, não cantará o galo hoje, antes que 3 vezes você me negue, negue que não me conhece, antes que 3 vezes negues que me conhece. Aí Pedro, quando ouve aquilo, Mateus é um pouco mais detalhista. Mateus diz assim no versículo 35 do capítulo 26, disse-lhe Pedro, ainda, Senhor, ainda, que seja mister morrer contigo, não te negarei. E a Bíblia diz que não foi só Pedro que disse isso, todos os discípulos falaram, eu também, diz Mateus 25. Mas irmãos, o que chamou a atenção do inimigo nesse indivíduo? Por que Satanás, sabe qual é a expressão de peneirar? O trigo passava por um processo de beneficiamento, ele era peneirado para separá-lo, tirar as palhas, e depois ele era trilhado para tirar a casca. Isso é um aspecto bom que se faz com o trigo, mas quando isso parte do inimigo, mexer com a gente, chacoalhar a gente, tocar na gente, Jesus fala, opa, nesse aí não. Por isso que Jesus fala, o inimigo pediu para te peneirar como trigo, para te trilhar como trigo, para cirandar você como trigo, mas eu roguei por você. Mas o que chamou a atenção de Pedro, por que o inimigo focou no apóstolo Pedro? Pedro, irmãos, era aquele cara mais afoito, totalmente diferente de Judas. Pedro era o cara que chamava a atenção sempre para si. Ele era deixa comigo, eu sei. Ele sempre levantava a mão, ele queria participar. Ele era o orador da turma. Ele era o que se destacava no colégio ali, na escola de Jesus. Ele, por ser assim, irmãos, ele se expôs tantas vezes, né? Uma vez ele falou que Cristo era o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou. Daqui a pouco ele estava sendo usado pelo inimigo, porque ele não estava querendo que Jesus fosse para Jerusalém. Ele tem um arrobo de humildade, quando Jesus vai lavar os pés de todos os discípulos. Vocês podem ver isso aí no capítulo 13 de João. Aí quando chega na hora de lavar o pé do Pedro, ele tira o pé da bacia. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor lave o pé. Aí ele recebe aquela resposta dura de Jesus, se eu não lavar o teu pé, você não tem lugar comigo no reino. Eu falei, então joga água na minha cabeça, molha eu tudo, Senhor. Eu falei, calma, Pedro, também não é assim. Sabe aquele cara sanguíneo, aquele cara que se expõe sempre? Eu me identifico muito com o Pedro, porque a gente está sempre se expondo, né? Eu creio que essa disposição de Pedro, de ser quem ele era, chamou a atenção do inimigo e falou, esse cara é muito farol. É muito farol. Gente, o que esses dois indivíduos têm em comum? Os dois serviram o prato predileto do diabo para o diabo. Os dois pecaram. E pecaram de maneira gravíssima.
O problema, a diferença, queridos, está naquilo que eu quero deixar marcado no seu coração nessa noite. A diferença entre o arrependimento e o remorso. Na minha compreensão, eles são muito parecidos, são sentimentos muito iguais. Muitas vezes nós não sabemos se o que nós estamos sentindo. O que vai autenticar o que está acontecendo comigo são os frutos desses meus sentimentos. O pecado produz arrependimento na gente, o pecado produz remorso também. Qual que é a diferença disso? Esses dois sentimentos têm como base a tristeza por ter errado, a decepção por eu ter errado, a chateação por eu ter errado. A tristeza é o sentimento primário. Aí depois a tristeza leva à culpa, né? A gente se sente culpado, e a culpa produz esses dois outros sentimentos: o arrependimento e também o remorso. Paulo traz uma identificação muito importante para nós. Eu gostaria muito que você nunca se esquecesse disso. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7 e olhe comigo para os dois versículos desse capítulo, o versículo 9 e o versículo 10. Olha o aviso, olha o ensino que Paulo traz para nós aqui, irmãos. Ora, estou lendo o versículo 9 de 2 Coríntios 7. Ora, agora, folgo não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para o arrependimento. Olha, a tristeza produz arrependimento. Pois fosse contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padecesse dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha o que aconteceu com Judas, da maneira que eu vejo. Judas se sentiu muito culpado por ter traído Jesus. Ele se arrependeu, e no primeiro momento ele procurou quem poderia ajudá-lo. Sabe quem ele procurou? Os religiosos, os representantes da igreja de sua época. Judas, tomado pelo arrependimento, que na minha opinião acabou se transformando depois em um remorso, que o levou à morte, conforme Pedro diz aqui. Se ele se encontra com alguém que lhe dissesse, calma, que o acompanhasse, que levasse ele de novo até Jesus, para que ele visse a capacidade que Jesus tem de perdoar. Mas para onde Judas foi? Judas foi atrás daquela galera que estava planejando matar Jesus, os religiosos, e ele os procurou. Aí vem a terrível constatação de que Deus está sempre pronto para perdoar, mas os religiosos nem sempre. O que os religiosos disseram para Judas? Te vira, esse é um problema seu. Judas chegou e falou: olha, eu traí um homem inocente. Mas os caras falaram: olha, vocês veem isso, né? Essa tristeza que Judas deixa bem claro lá no Evangelho, no capítulo 22, ou melhor, perdão, irmãos, no capítulo 27 de Mateus, que ele fala: eu traí um homem inocente. Os religiosos dizem para ele assim: pequei. Eles porém disseram: que nos importa? Sabe assim, balançou o homem: te vira, meu, isso foi um problema teu. Judas foi para o lado errado. E o que acontece? Aí é uma compreensão minha, meus irmãos. O que começou com um arrependimento
foi se transformando em um remorso, numa tristeza causada pelo mundo e pela opressão do inimigo, que levou à morte, conforme Paulo depois nos ensina. Agora vamos ver o caminho de Pedro, gente. Judas experimentou isso, se arrependeu, mas o arrependimento evoluiu, ele não encontrou o apoio que precisava. Isso é um perigo, tá, irmãos? Tome muito cuidado com quem está vivendo um momento muito difícil da sua vida, e o que vai mais chamar a atenção no momento difícil da vida dessa pessoa são os erros que ela cometeu. Aí o que você faz? Quem planta colhe, né? Pelo amor de Deus, não faz isso. Estenda a sua mão, ofereça o seu ombro, leve a pessoa a confessar diante de Deus, leve a pessoa a ter um arrependimento genuíno, porque Judas foi para o lugar errado. Pedro, o caminho de Pedro foi inverso. Pedro pisou na bola, irmãos. Naquela mesma noite, conforme Jesus avisara, ele negou Jesus 3 vezes. Só que Pedro, a Bíblia vai dizer, olhe comigo por favor no capítulo de número 21 de João, olha que coisa, muitas vezes a gente está fazendo o certo sem saber, muitas vezes você está, é isso que deveria ter feito. Eu não acredito que Pedro estava sendo estratégico, eu acredito que Pedro estava indo pelo lado assim que doía menos para ele, mas ele estava demonstrando o quanto ele estava ali no limiar do arrependimento e do remorso. Sabe por quê? Olha no capítulo 21 de João, irmãos, junto comigo. Estavam juntos, versículo 2, João capítulo 21, versículo de número 2 e 3, a Bíblia diz assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse-lhe Simão, vou pescar, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha o caminho que Pedro fez. Pedro ficou com a turma, com os discípulos de Jesus, mas ele estava totalmente decepcionado. O arrependimento dele já estava contaminando, tanto é que ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a minha profissão antiga, eu vou pescar. E a galera que estava com ele falou, vamos junto. O arrependimento de Pedro, que ainda estava com sintomas de remorso, ele vai contaminando as pessoas assim. Mas ele estava junto com os discípulos. Ele ficou junto com aqueles que junto com ele também não negaram com palavras, mas lembra que todos prometeram que não ia abandonar Jesus? Aqueles estão juntos. Puxa, a gente pisou na bola, né? A gente errou. O jeito é voltar a pescar mesmo, bora pescar. Essa pescaria aqui, irmãos, esse exercício, essa informação de João, não é uma pescaria para desestressar, era uma volta ao passado, para voltar a fazer o que eles faziam antes de receber o chamado de Jesus. É uma desistência, é um abrir mão do ministério. Eu não sirvo para isso. Mas com Jesus, como Pedro foi para o lado do corpo de Cristo, foi para o lado da galera que junto com ele havia errado, o remorso vira arrependimento, e o arrependimento é algo que vem de Deus, e o arrependimento produz salvação, o arrependimento produz livramento, o arrependimento vira confissão, que vira perdão, que vira restauração, e essa restauração é um processo do qual cada um de nós precisamos, para viver o perdão e o processo de restauração que Deus está fazendo em nós. Aí a gente lembra daquela passagem linda, eu amo demais aquela passagem.
Tem uma coisa que está vindo na minha memória aqui, irmãos. Na primeira pesca, lá em Lucas capítulo 5, quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, Pedro fica com medo de Jesus, manda Jesus se afastar dele. Nesta pesca aqui, depois da ressurreição, que eles pescam de novo, Jesus fala para ele pescarem, ele jogar a rede para o outro lado. Pedro vai em direção de Cristo, ele pula do barco e vai em direção de Jesus. É muito linda essa passagem para mim. Vamos ver essa passagem linda da Bíblia então. Aí no capítulo 21 de João, 21 a partir do versículo 15. A Bíblia diz assim, ó: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu. Olha só, queridos, olha como a gente fica nesse limiar, né? Entristeceu, começou a ficar constrangido. Jesus repetindo de novo aquela pergunta, por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me. Aí Pedro faz uma declaração de rendição, de um coração totalmente destruído ali. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É interessante que Pedro vai se constrangendo, Jesus não, mantém a solução diante de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Eu gosto muito de lembrar vocês, sempre quando passo por essa passagem, como que Jesus é estratégico aqui. Você não pode abrir mão dessa estratégia de Deus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus está dando uma oportunidade para Pedro aqui tapar o buraco, fechar a brecha, apagar o passado. Jesus não estava constrangendo Pedro com essa, você só diz de boca para fora, não. Nenhuma vez Jesus acusou Pedro das suas respostas. Jesus só estava te dizendo: olha, a solução do seu problema é você voltar a fazer aquilo que eu separei para você fazer. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes Jesus lhe deu a oportunidade para ele afirmar o amor dele por Jesus. Este é o arrependimento, queridos, produzido por Deus. Quando Paulo fala assim, ó, a tristeza que é vinda de Deus produz salvação. Versículo 10 de 2 Coríntios 7, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, e da salvação ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, para a gente orar. Nós somos especialistas, nós somos os melhores cozinheiros que Satanás já teve na vida, porque nós pecamos muito, nós cometemos muitos erros, somos pecadores de carteirinha. Não tem ninguém aqui nesse santuário que não tenha essa experiência terrível de ser um pecador. Só que nós temos uma diferença muito grande. Os nossos pecados não são maiores do que o amor de Deus para conosco. E Deus age nas nossas vidas, produzindo, permitindo que eu me entristeça, permitindo que eu fique decepcionado, permitindo que eu entre mesmo num processo de muita culpa. Mas quando é Deus que produz isso, eu me arrependo, e eu vou para a direção certa. A direção certa é Deus e o seu perdão. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e purificar de toda a injustiça. Mas qual o risco que nós corremos? De sermos tomados por um remorso que me faz desistir. Eu fico com vergonha, eu não quero orar mais.
eu não quero mais ler a Bíblia, eu não sou digno mais disso, eu não quero mais estar me envolvendo com as coisas de Deus, e eu começo a me envolver com pessoas que não me ajudam a voltar, que não me ajudam a entender o amor de Deus. São pessoas que começam a me deixar bem claro o quanto o meu lugar não é aqui. A gente começa então a só achar aquela turminha, sabe, que mete o pau na igreja, que mete o pau nos defeitos da igreja, que mete o pau em Deus. Deus te abandonou, deixou você. Ah, você agora vai querer dar um de crentinho depois de aprontar tanto. Mas irmãos, todos nós somos assim. Quando somos tomados de remorso, quando a culpa produz o remorso, nós vamos pelo caminho de Judas. Não chegamos a nos enforcar literalmente, mas nós vamos nos matando aos poucos, porque longe da manifestação do querer de Deus em nossas vidas, o que tem é a morte espiritual. Por isso, eu creio que a nossa postura é: primeiro, vamos assumir quem nós somos. Somos garçons do diabo, sim. Nós oferecemos o prato predileto do diabo, que é o pecado. Ele se alimenta do pecado. Quando a Bíblia diz que Satanás nos acusa dia e noite diante de Deus, eu fico imaginando lá ele apontando todos os meus erros. Mas Deus mostra para o diabo assim: o sangue de Jesus que foi derramado sobre mim. E quando o sangue de Jesus é derramado sobre mim, é instaurada uma realidade espiritual de que nenhuma condenação há daqueles que estão em Cristo Jesus, conforme diz Romanos 8. Irmãos, isso é tremendo demais. O que eu quero dizer para você, e como eu, é um garçom de Satanás. A gente peca, a gente erra, a gente falha, a gente tem maus pensamentos, a gente é cheio de ciúmes, de inveja, a gente é maledicente, a gente rouba algumas vezes, nós mentimos, e Satanás se alimenta disso. Eu sou tomado de tristeza, mas eu preciso lembrar que os meus erros, foi por causa desses erros que Jesus morreu por mim. Ele não morreu porque eu não fazia nada de errado, Ele morreu porque eu precisava dele. Então eu quero, em nome de Jesus, que você lute contra essa capacidade, essa possibilidade dos seus erros levarem você a um processo de evolução negativa. O seu pecado, a sua culpa, a tristeza, essa tristeza vai levar você a sentir remorso, e o remorso te mata, o remorso te afasta de Deus, o remorso enche você de desânimo, o remorso vai deixando você cada vez pior, o remorso leva você para a direção errada, leva você para as pessoas erradas, e aí o que vai? Você que se vira, dá seus pulos, o problema é seu, você que se lasque. Mas o arrependimento não, o arrependimento é totalmente diferente. A primeira coisa que o arrependimento faz é que eu não quero sair daqui, eu preciso ficar junto com, como Pedro se cercou dos discípulos ali, dos seus companheiros de erros, né? Nós somos assim, irmãos, todos. Pedro negou Jesus verbalmente, mas os discípulos abandonaram Jesus, porque a Bíblia diz que todos o abandonaram, e agora eles se ajuntam, como nós precisamos nos ajuntar. As nossas falhas não deveriam nos afastar. Gente, vamos juntos, vamos nos arrepender juntos, vamos buscar a misericórdia e o perdão de Deus juntos, e vamos deixar Jesus tratar, e Ele vai tratar com cada um de nós de maneira singular. Como que foi com Pedro? Pedro negou 3 vezes, Jesus deu a oportunidade de ele afirmar para que ele o amava 3 vezes, mas com você, Deus vai arranjar o jeitinho dele, e que esta seja uma noite, que nós venhamos tomar posse, daquilo, do que Deus criou, para que eu não me envolva, eu não me perca, eu não me afaste, eu não me autodestrua, com esse sentimento terrível, que é a tristeza segundo o mundo,
mais conhecida como remorso. Fique em pé, para a gente louvar a Deus, e eu quero orar com você.